Se a veste não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se a veste não, a lagarta rasteja até o dia em que cria asas. Se a veste não, que a burrinha da felicidade nunca se atrasa. Se a veste não, amanhã ela para na porta da sua casa. Se a veste não, toda caminhada começa no primeiro passo. A natureza não tem pressa, segue o seu compasso. Inexoravelmente a gente chega lá. Se a veste não, observe quem vai subindo a ladeira, seja a princesa ou seja a lavadeira. Pra ir mais alto vai ter que suar. Vamos sair dessa ilusão que não tem que se esforçar. A gente se esforça, mas a gente não força. Conseguem ver a diferença? Para tudo na vida, a gente se esforça. Tem trabalho, tem ação, tem sair da zona de conforto, mas não é forçar. E para a gente entender essa sutil diferença, a gente precisa estar ouvindo o nosso sentir. Sabe quando você para e percebe e fala, nossa, não sou bem-vinda aqui? Por que eu tô querendo estar aqui com essas pessoas? Não é o meu lugar. Não sou bem recebida aqui. Tô querendo o status dessas pessoas, tô querendo o amor dessas pessoas, o olhar dessas pessoas. Normalmente a gente faz isso para querer tudo isso. E aí, a solução sempre é: o que eu quero que o outro me dê é o que eu mesma vou fazer por mim. Então, se a gente se percebe, a gente consegue viver com muito mais paz, com muito menos ansiedade. Os sentimentos difíceis, eles vêm, nos traz alguma informação. Então, por exemplo, a tristeza. Tem muita gente que não gosta de sentir tristeza. Eu sou uma delas. Tenho feito as pazes com a tristeza já há alguns anos. E hoje, cada vez mais que eu aceito quando ela chega, ela vai embora rapidinho. Porque ela chega, eu falo... A tristeza, ela traz uma maturidade, sabe? Uma seriedade. Aquele filme Divertidamente, se vocês assistiram, vocês vão se lembrar que a tristeza é quem salva a menina no final do filme, né? Por ela ter sentido uma tristeza de estar saindo de casa, uma menina que posso dar spoiler do filme, gente? Acho que posso, né? Já é um filme tão antigo. Não vou dar spoiler não, chato. Às vezes alguém não assistiu ainda e é um presente. Tanto um quanto dois. Então, vale muito a pena. Não vai assistir o direto 2, porque o 2 trata da ansiedade, que é muito importante a gente assistir, principalmente nos tempos como hoje, mas assiste um primeiro, né? Vai fazer todo sentido, tudo. Você vai se entender como os sentimentos funcionam dentro de você. Mas, enfim, a tristeza que salva a menina. E os outros sentimentos... Eles vêm, mostram alguma coisa, tem sua função, tudo faz parte. E tudo deve pertencer, não adianta a gente excluir nada, porque toda vez que a gente exclui, aquilo ali toma conta da gente. Então, se eu não quero sentir a tristeza vai ficar. Porque ela tá ali trazendo uma informação. E aí, quem comanda a cabine toda ali de controle é a academia. Tô na academia com a academia de sentir na cabeça. Quem comanda toda a cabine ali de controle é a alegria.
Então, eu sinto e cada vez mais eu percebo e instalei essa crença em mim, eu acho que é uma boa crença da gente instalar, que a alegria é uma escolha, sabe? A gente escolhe ter um olhar de alegria perante a vida. Eu acho que a gente vai conquistando isso também à medida que a gente vai cuidando de si mesma, cuidando da autoestima, ganhando autoconfiança, sabe? Mudando a autoimagem. Então, isso é um trabalho que a gente vai fazendo aos poucos. Se a veste não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se a veste não, a lagarta rasteja até o dia em que cria asas. É um orar e vigiar constante no mundo que a gente está vivendo, para a gente cuidar bastante da nossa saúde mental, corporal, espiritual, a saúde da nossa família, a gente focar no que realmente importa, a gente saber o nosso lugar, a gente saber o que a gente quer para a nossa vida e a gente focar nisso, porque, gente, eu como uma sanguínea, não sei se vocês já estudaram os temperamentos, eu como uma sanguínea, que se distrai muito facilmente, é um grande desafio eu focar e permanecer e seguir numa coisa só. Vejo essa dificuldade no meu filho também, que é muito da expansão, da alegria e não guarda nada, né? Na mesma hora que tá rindo, tá chorando, mas tá rindo de novo. Então, cada um vem aqui, tem um desafio, cada temperamento, né? Mas acho que esse é um grande desafio para todos nós, para todos os temperamentos, por conta da quantidade de informação. Então, a cada dia que passa, eu tô entendendo mais a importância do trabalho da academia do sentir. Nessa era de informação. A gente vê um título de um livro e fala, meu Deus, eu preciso desse livro. Ou vê alguém que a gente gosta, que a gente segue, um professor, com aquele, a gente fala, nossa, eu preciso desses livros que eu vou ter aquele conhecimento que ele tem. E é um compilado de coisa, né? Não é uma coisa só. Então a gente ir pulando de coisa em coisa, lógico que a gente ter diversos conhecimentos é importante, mas a gente precisa ter calma e ir fazendo um passo a passo. E não vou ser hipócrita de falar para vocês, comprem um livro e terminem um livro. Não, eu não faço isso também. Muitos eu faço, outros não. Outros eu uso lendo partes mesmo, e eu acredito muito nisso, que eu preciso de uma parte desse livro aqui hoje. Então existem livros e livros. Eu já me culpei muito, lá no começo, uns mais de 10 anos atrás, quando eu comecei o autoconhecimento, eu falava, gente, mas eu começo um livro e não termino. Não é sobre isso que eu tô falando, não sobre livro, porque eu acredito muito que alguns livros, eles vão acompanhando a gente, na hora que a gente precisa daquela informação, a gente vai ali ler o livro e tal. Isso me aliviou muito, me deixou muito em paz, mas a linha tênue, você ficar comprando e não usar, não faz sentido. Você tem que ir usando os que você tem, mesmo que você não leia inteiro de uma vez só. E tem livros que é para se ler inteiro. Cursos, gente, pelo amor de Deus, compra com intenção. Eu estou comprando este curso porque eu tenho a intenção de, quando você vai com a intenção, você vai terminar o curso. Você vai precisar fazer alguma coisa com o curso que você está comprando. Eu não tô mais aqui para brincadeira. Alegria é coisa séria, eu tenho martelados na cabeça de vocês. Eu comprei este curso porque eu tenho a intenção de tal coisa. Porque aí você entra com uma intenção e quando chega no final do curso,
Você fala, olha, eu caminhei isso e eu atingi a intenção que eu tinha. E isso te dá uma sensação de poder pessoal, de valor pessoal, de autoestima, de autovalorização, que você tanto busca fora, e que só você pode se dar à medida que você vai se olhando e você vai concluindo as coisas que você se propõe. Agora, o que eu vejo? Muita gente fazendo, querendo curar a autoestima, querendo ganhar autoconfiança, ganhar. Ela é conquistada, não é de graça. Nada é de graça nesta vida. Seja princesa ou seja lavadeira, pra ir mais alto vai ter que suar, vai ter que se esforçar. Não é forçar, é se esforçar, é fazer. Um dos 3 pilares da tríade da prosperidade, que é outro trabalho que eu tenho, é o fazer. Então é a dança do feminino e do masculino. O masculino é o fazer, o feminino é o prazer, o movimento e a pausa, o dia, a noite, yin e yang, integrar pai e mãe. Nós somos isso. E a gente aprender essa dança conectada à fé, tríade da prosperidade, fazer, prazer e fé. Masculino, feminino e a união. É que a gente flui na vida. A gente não fica lutando, caçando resposta com a cabeça o tempo inteiro. A gente tem rotina. A gente tem um tempinho com Deus todos os dias, com a gente mesma, para ouvir o coração, para escutar, para silenciar, para se cuidar, para se nutrir. A gente tá na adulta, quando a criança vem, esperneia, sapatia a nossa criança interna, né? Quando a gente tá dando birra, quando a gente tá culpando os outros, quando a gente tá querendo ser cuidada, quando a gente não se responsabiliza por tudo que acontece na nossa vida, a criança que tá dando birra. Aí a gente saber lidar com essa parte de nós, que é o nosso sentir. Saber acolher quando precisa, saber direcionar quando precisa, ser firme. Então, eu acho que depois de tanta coisa que eu já passei, assim, de cursos que eu já fiz, livros que eu já li, centenas e centenas de pessoas que eu já atendi, desde 2018, mais focado para mulheres, tantas mulheres que passam pela minha vida, pelos meus grupos. A constância, a manutenção, um grupo para chamar de seu, sensação de pertencimento, sensação de escuta, né? Você tem um lugar para ser ouvida, você tem um lugar para ouvir. A internet está cada vez mais, se a gente fica só nesse pinga-pinga, nesse superficial, buscando resposta pronta e não banca um processo. Não tô falando que é para sempre, porque a gente vai mudando, né? E vão vindo outras pessoas, novos grupos, tudo certo. Mas se a gente não tá inserido num lugar que a gente se sente pertencente, uma tribo. Gente, eu lembro uma vez, há muitos anos atrás, não vou esquecer. Eu tava nessa, buscando meu lugar. E aí eu fazia um curso, aí eu queria participar daquela turma ali e tá com aquelas mulheres, mas ao mesmo tempo eu não batia muito, porque muita coisa não ia, mas eu queria estar pertencente a algum lugar. E aí uma mulher virou pra mim e falou assim: você precisa encontrar a sua turma, a sua galera. Aquilo dá uma vergonha alheia, né? Mas ao mesmo tempo você fala, putz, tudo que eu precisava ouvir. Porque a gente vai mudando e a gente precisa ter essa sensação. Nós somos seres sociais. Então, eu tô entendendo que cada vez mais a academia do sentir
tá se tornando isso, sabe? Quando eu criei a academia, eu fiz ela com um formato diferente. Dessa segunda temporada, eu tô fazendo com um formato diferente. Para a terceira temporada, eu ainda penso outro formato, porque as coisas vão andando e vão se modificando. E eu quero facilitar cada vez mais a entrada de pessoas, para ser um lugar onde você receba tudo isso que eu acabei de falar. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero lá mulheres de verdade, porque vai enfraquecer o grupo. Mulheres que querem sugar, que não bancam, que não estão ali para trocar, que não estão ali para se doar também, que estão ali só para receber. Então tem que ter o equilíbrio de trocas, né? Vocês têm que bancar tempo, disposição, dinheiro para poder entrar para a comunidade, porque é um lugar de amadurecimento, e isso não é feito da noite pro dia, não é feito. Se você continua buscando fórmulas mágicas, se você tá com a sua criança aí, ó, esperneando dentro de você, então tá mais do que na hora de entrar para um grupo que vai te tirar desse seu furor de cocô aí. Bom, a academia, o link tá na bio, vocês podem entrar no momento que vocês quiserem. Acho que a partir do ano que vem eu vou fazer essa entrada um pouco diferente, mas aí eu venho avisar. Mas quem quiser entrar na academia, o link tá na bio, tá? E o que eu vim chamar vocês, quero aproveitar para dar um outro recado e também vim chamar vocês, porque esse ano eu vou dar um ritual de fim de ciclo. Todo final de ano eu dou um ritual de fim de ano. Esse ano eu mudei para o nome de ritual de fim de ciclo. Por quê? Porque eu tô entendendo que a gente precisa da manutenção. Então, se eu faço só um ritual de fim de ano e não faço depois, eu até esse ano, eu deixei ele gravado e abri para outras pessoas comprarem em outros momentos do ano, mas não senti... Eu senti que pode ter mais força se eu tiver com vocês fazendo ao vivo. Então, se chama agora Ritual de Fim de Ciclo, porque eu quero abrir isso a cada virada de estação. Vocês sabem que eu adoro seguir o ciclo das estações. Não importa se você está em Portugal, na Austrália, eu tenho alunos de todos os lugares. Não importa qual estação você esteja, aí onde você mora, mas é para você marcar e entender a tua natureza. O nome dessa música que eu comecei cantando nesse vídeo é A Natureza das Coisas. Ai, eu me emociono toda vez que eu falo disso, porque é muito fácil a gente se desconectar da nossa natureza. É muito fácil a gente entrar na comparação, porque temos dores infantis. De abandono, de rejeição, do caralho a quatro. E o nosso trabalho aqui nessa terra é a gente ir cuidando dessas feridas, que é porque eu sempre falo para vocês de cuidar das crianças, da nossa criança. E isso é um processo eterno. E cada vez mais isso está ficando mais claro que é essa a minha função, assim, com vocês, sabe? Fazer com vocês e comigo. Fazer com que a gente volte para a nossa natureza, que a gente não se perca de si mesmo. Então, ritual de fim de ano, que agora chama ritual de fim de ciclo, preparem-se. Eu preparei um trabalho de uma tarde inteira. Vai ser diferente do ano passado, vai ser de mais tempo, tá todo estruturado em 3 etapas. Deixa eu ler aqui para vocês as etapas. Ontem eu foi baixando, assim, o que era o trabalho para vocês. Primeira etapa, a gente vai escutar o coração, para entender sobre qual que é a nossa natureza, o que te faz inteira, qual que é a sua verdade,
se o que você quer, porque é ritual de intenção para virada de ciclo, para a gente se manter com direcionamento, certo? Se manter conectada, sem distração, o mínimo de distração possível, né? Então, o que você quer para esse ciclo novo tá alinhado com o que teu coração quer, com o que tua alma quer? Então, essa é a primeira etapa, a gente vai escutar. Depois a gente vai fazer o que eu tô chamando de troca do odre. Sabe aquela passagem que fala não se coloca vinho novo em odres velhos? Já deve ter ouvido isso. Então a gente precisa fazer uma limpeza. E eu sempre falo isso com vocês aqui. Gente, todo dia é um dia novo. A gente pode fazer rituais de limpeza diariamente. Quando a gente acorda, intenciona o nosso dia. Eu gosto muito de fazer isso a cada virada de estação, porque vai marcando e vai me marcando, me trazendo. Os rituais, eles são muito poderosos nesse sentido, porque os rituais são marcos, as pessoas estão perdendo até isso. Então, é muito importante que a gente esteja em constante oração nesse sentido, vigiando e intencionando a nossa vida, o que a gente quer, pra gente sempre estar focada no que realmente importa, no que faz sentido pra gente. Enfim, então eu tô chamando essa segunda etapa de troca do odre. Então, o que precisa ficar no ciclo velho? Nesse sentido aqui agora, nesse momento em 2024. Do que eu preciso me despedir? De quem? Etc. O que eu preciso limpar? Então, isso tudo vai ter exercício, vai ter prática para vocês, para que seja realmente efetivo. E a terceira etapa é a hora de semear, de intencionar, de cocriar, de rezar o novo ciclo, né? Porque eu tô aí a semana inteira falando pra vocês. Você acreditou bem lá no fundo. É isso. O que é? Você acreditou bem lá no fundo. É mesmo isso que você vai ter, porque tem duas partes a música. Pense bem, o que você criou é o que você vai ter. Porque tem uma outra parte que fala: você acreditou bem lá no fundo, ou esse é o vício que você quer crer. Às vezes a gente está viciada nas nossas sofrências, porque a gente está se alimentando de coisas que não estão alinhadas com o que a nossa alma quer, o que a gente está pronta para viver, com o que diz nosso coração. A gente está se distraindo o tempo inteiro, deixando interferência entrar o tempo todo. Então, eu acho que vai ser incrível esse ano de 2025 a gente fazer os rituais a cada virada de ciclo e renovando, sabe? Fora de que, por favor, quem me acompanha aqui, não sei por que não tá dentro da academia do Sentir ainda, porque a gente se encontra uma vez por mês e tá sempre fazendo isso. E tem encontros semanais. Gente, é constante. Eu tinha uma crença dentro de mim, quando eu via pessoas vendendo cursos na internet, e aí depois tinha um próximo passo, e depois tinha um próximo passo, eu falava, gente, mas nunca acaba? Isso é só para vender, é só para vender curso. E aí, isso era a minha ignorância e as minhas crenças altamente limitantes. E eu fui percebendo, e eu entrei num curso, em alguns cursos que eu falava, realmente, precisa do próximo passo, ainda bem que tinha esse. Se a veste, como é que é? A lagarta se a veste não, toda caminhada começa no primeiro passo, é o primeiro passo, depois o segundo passo, depois o terceiro passo, e a gente vai avançando. Então essa crença já caiu por terra, graças a Deus. Se você tem ela, deixa ela cair por terra também, porque isso está te impedindo de avançar. O mundo do autoconhecimento, que é um mundo de pessoas despertas, que sabem de si, que sabem o que quer, que tem conexão, que trabalham a sua espiritualidade, que trabalham a autorresponsabilidade, ele é eterno.
Então, a gente vai dando passos, sabe? Então, esse terceira etapa é a hora de semear, então vai ter exercício de manifestação para a gente ter foco, direção, futuro fechado e dar o próximo passo. O próximo. Não queiram tá aí com 2025 assim, ó, vai acontecer isso, eu vou... Não, o próximo passo, qual que é? Isso é muito mais leve, com muito mais surpresa e beleza na vida, com muito menos frustração. E isso é a beleza da cocriação, sabe? Porque, caso contrário, você fica muito bitolada, cheia de coisa na cabeça e querendo controlar, e não é sobre isso. É sobre você entender o que você quer, imaginar. É sobre... Será que eu vou espirrar de novo? É sobre você entender o que você quer, ouvir o que você quer. Sentir, porque é o que a gente sente que cria, não é o que a gente pensa. Por isso que a gente começa por aqui, ouvindo o corpo, o coração. E aí depois a gente vai pra mente. Vai pra intenção, pra oração. Eu ouvi Ai, que maravilhoso. Eu ouvi um vídeo ontem de um moço contando sobre o ponto de Deus. Vocês já ouviram isso? Foi feito um exame de ressonância com um homem, pedindo para ele fazer várias coisas e colocar ele na máquina de ressonância, observando o cérebro dele. Quando pediu para ele rezar, o médico cientista ficou muito surpreso, porque o que acendeu, o que ativou foi o córtex pré-frontal, que é a inteligência, que é o que nos difere dos animais. Eu achei isso muito interessante, me clareou muita coisa, porque às vezes é mais fácil eu achava, inclusive, que talvez essa conexão com Deus estava na nossa parte instintiva, no nosso reptiliano, né? Na nossa parte animal, ou emocional, ou instintiva. Mas não, tá no córtex pré-frontal, na inteligência, na mente. E aí ontem, será que essa frase tá aqui, gente? Me veio uma frase, tá aqui. E uma clareza, seguinte: Deus fala no seu coração e tua mente fala no coração de Deus. Isso não é lindo? E não traz muita clareza? Vou repetir: Deus fala no nosso coração e a gente fala, e a tua mente, não é pela boca, é pela mente, fala no coração de Deus. Então, o que você intenciona? O que você intenciona? Primeiro é a mente. Vem aqui no campo das ideias. Aí você começa a sentir e conecta. Aí você vira uma coisa só. É a fé. É o ser um com Deus, é a centelha divina que tá dentro de você, é ser um co-criador. Ai, então, isso tudo é muito novo. Eu fiz esse escopo ontem, né? Foi baixando ontem, essa ficha foi caindo ontem. E eu, logo quero ir pro teste, pro jogo. E eu tenho certeza que vai ser como todos os anos. Gente, os 3 últimos anos eu acho que eu faço esse ritual. O que vem no ritual, eu juro pra vocês, é o que eu sigo o meu ano inteiro. É o meu objetivo do ano inteiro. Eu levo muito a sério. Eu nunca, tô olhando no olho de vocês, eu nunca cheguei no final de um ano sem ter conquistado o que veio para eu fazer. O que veio que eu precisava fazer, o que eu precisava focar. E um desses anos, inclusive, não era nada material, era a reconstrução do meu casamento. Porque ciclos de vida e morte, né?
A gente passou por uma fase de muita desconstrução e reconstrução. Principalmente depois que vem o primeiro filho, o sistema ele se rearranja e você precisa entender qual que é a sua nova função dentro. Estava tendo muito conflito uma época e ali ficou claro que eu precisava colocar minha energia nisso. Então vocês imaginam o quanto é poderoso você ouvir o seu coração. O que está em risco, o que está em jogo, enfim, isso aí no final desse ano eu tinha conquistado isso aí. E às vezes vem coisas profissionais, às vezes vem coisas pessoais e profissionais, que no final das contas é tudo uma coisa só, né? Uma coisa é reflexo da outra. Às vezes vem coisas materiais. Não sei o que teu coração deseja. Eu sei que se tá no teu coração, tá no coração de Deus. E você viver um ritual e ouvir tudo isso e ter foco, direcionamento, vocês vão cada vez mais entendendo o poder e a força de manifestação, de cocriação mesmo. Vocês vão sentindo na pele essa fé ativa que eu sempre falo para vocês, que a fé não é aquela coisa que a gente fica esperando milagres. Você é o próprio milagre. A cada nova ação, um novo milagre se manifesta na sua vida. É uma fé ativa. Mas para isso, para a gente se esforçar e não forçar, a gente precisa ter conexão. Então, dentro da Academia do Sentir, a gente dá manutenção nisso. Toda semana uma vivência nova. Uma vez por mês, um encontro imersivo comigo para eu olhar vocês mais de perto, no Zoom, ao vivo. E agora, o ritual de fim de ciclo. Vocês vão reservar, deixa eu ver se eu coloquei o valor aqui. O dia 28/11, dia 28, não vou fazer em dezembro esse ano, porque em dezembro eu vou estar de férias, então eu termino minhas atividades agora em novembro. Quem quiser vir fazer coisa comigo agora é em novembro, depois dezembro inteiro eu tô off, só volto a trabalhar em janeiro. Então, dia 28/11, da 1h30 da tarde às 4h30 da tarde, reservem apenas R$222. Vocês vão passar uma tarde inteira num workshop imersivo comigo, um ritual de fim de ciclo poderoso para vocês ganharem muita força, clareza e direcionamento. Eu acabei de olhar para um número aqui, o tempo de vídeo que eu tô gravando, apareceu o número 33, que é a idade de Cristo, né? Um belo exemplo para nós. Agora já tá 33 e 25, 26, 27. É isso, minha gente. Vamos em frente. Eu vou colocar na bio o link para vocês entrarem pro grupo, para a lista VIP, para vocês receberem o link e como entrar e como comprar, tudo mais, tá bom? E a gente se vê no dia 28. Manda essa mensagem para o máximo de pessoas que você acha e considera que estão prontas para viver algo novo, com responsabilidade, com amor próprio, com autoestima, com autoconfiança, com realização. Uma mulher realizada, uma mulher dona de si, não quer guerra com ninguém. Se tu tá chata, braba, carente, mimizenta, sozinha, tá na hora de vir fazer parte de um desses trabalhos comigo. Vai ser um prazer te acompanhar. Um beijo!